Bom, vamos dar início, então. Muito boa noite a todos. É uma satisfação enorme tê-los aqui na nossa segunda turma de especialista em contabilidade e administração de condomínios. E o que eu prometo a vocês nessa turma que está entrando aqui agora ao vivo é que eu vou entregar o máximo de conteúdo para vocês, para ajudar o escritório de vocês, ajudar vocês a terem mais resultados. E eu não costumo medir esforço para os meus alunos em relação ao conteúdo que a gente vai apresentar. Eu sempre vou atrás daquilo que é melhor para vocês. Pode ser que muitas vezes eu não tenha a resposta de bate-pronto, mas eu vou dizer para vocês, olha, muitas respostas eu tenho, porque ao longo desses praticamente 8 anos aí apresentando esse curso presencial, me trouxe uma bagagem bacana para poder compartilhar com vocês. E é sempre uma atualização a ser feita do curso. Como eu digo atualização, eu quero dizer que existe uma lei nova, alguma interpretação nova, alguma jurisprudência nova. Então, assim, o condomínio é um mundo que você está em constante adaptação, em constante pesquisa. Eu não, vou dizer para vocês que é uma loucura, porque, por exemplo, quando vem uma pandemia, começam a surgir problemas jurídicos em torno da pandemia, né? Como áreas comuns, etc. Nós vamos falar bastante de áreas comuns, áreas privativas. Então você tem que estar preparado para responder de bate-pronto o seu cliente, que nesse caso vai ser o condomínio, que nesse caso é representado pelo síndico. Então provavelmente aqui você vai ter que dar uma boa assessoria para o síndico para atender e afastar os riscos para o condomínio, tá? Então, durante esse curso, vocês vão perceber que eu vou falar muito isso. Afastar os riscos do síndico, a responsabilidade que ele tem, afastar os riscos para a administração condominial e até mesmo para a sua empresa que atende o condomínio. Então, seja uma empresa contábil, seja uma empresa de administração de condomínio, nós temos que afastar o máximo dos riscos para depois ninguém questionar por que tomamos aquela decisão. Certo? Por que nós tomamos aquela decisão? Por conta desse argumento, ou por conta dessa previsão legal, ou por conta dessa interpretação legal. Então, entender bem isso. E eu vou dizer para vocês aqui, durante todo o conteúdo, eu sou uma pessoa, um profissional que me classifico como conservador. Como assim conservador? Bom, eu sou um conservador no sentido de não colocar o meu cliente em risco. Certo? Então, eu adoto medidas para o meu cliente não ser pego de surpresa, não sofrer uma multa, não sofrer com algum condômino que está questionando sobre determinada operação, determinada contribuição. Então, eu sou assim, eu vou apresentar o curso nessa modalidade conservador. Pode ser que algum de vocês pergunte assim, Gabriel, mas será que tem defesa para um caso desse? Olha, eu vou falar para você, tem como defender praticamente tudo. Tem muita coisa para se defender. Tem muitos argumentos para defender. Contudo, eu vou falar sempre aquilo que é conservador. Se tiver alguma decisão assim que é mais arrojada, né, eu vou compartilhar com vocês, mas lembrando, meu posicionamento sempre vai ser o mais conservador. Tá legal? Então é isso daí. Então, acompanhando o materialzinho que eu passei para vocês aí, especialista em contabilidade e administração de condomínios, tá? O que nós vamos aprender nesse curso? Nós vamos passar pelas legislações aplicáveis aos condomínios, nós vamos passar pelo condomínio edilício e demais espécies. Nós temos que entender quais são as espécies, porque tem surgido algumas espécies novas, e aí na hora que você pega uma espécie nova de condomínio, tem gente que trava as 4 rodas, porque não sabe como resolver uma espécie nova de condomínio. Vou falar uma aqui que é de multipropriedade. Essa de multipropriedade é uma nova espécie. Então você tem que saber como é que funciona esse tipo de condomínio para depois implantar isso na sua administradora ou na sua contabilidade. Natureza dos condomínios e o que afeta na administração, o que a natureza jurídica dos condomínios pode afetar na administração, nós vamos ver isso. A fração ideal, esse daqui talvez seja um ponto mais importante do condomínio, desse curso, que é entender bem qual o impacto da fração ideal, que é o que a propriedade exclusiva e a propriedade comum, é a soma das duas, nós vamos ver detalhadamente isso. A constituição do condomínio e as suas irregularidades,
tem algumas irregularidades no momento que constitui um condomínio. É normal que exista irregularidades. Pô, normal, Gabriel? Sim. Se você pegar um cliente novo lá, às vezes o prédio é antigo e tem irregularidade, não tem como. Se você tiver algum cliente com irregularidade, está aqui o momento ideal para você expor a situação. Não precisa citar o nome do cliente seu, nem condomínio, nem nada, mas cita, ó, tem um caso assim, assim, assado, né? Aí a gente apresenta algumas soluções. Convenção versus regimento interno, nós vamos falar também. A convenção, vamos dizer assim, é o ato instituidor do condomínio, então é o documento mais importante do condomínio. Depois ele vem o regimento interno. Os direitos e deveres dos condôminos, as penalidades aos condôminos, diz respeito às multas. Lei do inquilinato, ou seja, quando tem um inquilino lá dentro do condomínio, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Assembleias, como é que as dicas e estratégias de realização de assembleias. Existem muitas inovações em realizações de assembleias. O pessoal pergunta muito de inovações tecnológicas, porém nós não podemos esquecer da preocupação com a parte jurídica, que é as previsões dentro dos atos constitutivos, dentro da norma do condomínio. Bom, o que você vai aprender ainda? A administração do condomínio, o papel do síndico, quóruns necessários, talvez esse aqui é o ponto mais importante da parte jurídica, né? Então, vocês perceberam que até então eu estou falando só da parte jurídica. A parte jurídica, até aqui a parte dos quóruns necessários, ela é o carro-chefe do condomínio, porque tudo desemboca na contabilidade, desemboca no financeiro, e não adianta nada você fazer um rateio entre todos os condôminos, só que você não observou a regra jurídica, e aí quando chega algum condômino e questiona, aí você vai ver que está errado, que interpretou a norma jurídica equivocadamente. Aí realmente nós estamos com um problema gigantesco, e quem orientou a fazer esse rateio foi a administradora. Porque o síndico, coitado, ele não tem boca para nada. O síndico às vezes ele até entende um pouquinho do jurídico, mas geralmente ele faz ou ele segue muito as orientações da administradora ou da empresa que assessora o condomínio. Então é muito importante você conhecer o jurídico, tá? Talvez a parte jurídica, nessa questão dessa assessoria, seja uma das mais importantes para fazer um serviço bem feito, tá? Muito se fala em serviços financeiros do condomínio, plataforma disso, plataforma daquilo, legal. Você pode utilizar plataformas aí, sites que dão vários relatórios. Mas não adianta nada ter o melhor site do mundo e você não sabe interpretar uma convenção. Você não sabe interpretar uma cláusula de convenção de um condomínio que acabou de chegar no seu escritório. E eu vejo isso assim, às vezes eu faço umas perguntas para os meus alunos, falo assim, qual que é a regra do rateio? Aí a pessoa sempre trabalhou com uma regra X de rateio. Então ela acha que todas as regras de rateio na vida serão daquela forma. E aí vai ver, não é bem assim. As regras de rateio, elas seguem vão primeiro a convenção, certo? E a convenção tem que respeitar a lei. Então nós vamos entender bastante essa parte jurídica, porque qualquer pisada fora da curva aqui vai ter um reflexo gigantesco na contabilidade. Empresa administradora de condomínio, o que é necessário para ter uma empresa administradora de condomínio? Contabilidade para condomínios, contabilização das cotas condominiais, o débito e crédito aqui nós vamos ver, aspectos tributários do condomínio, como é que tributa a parte, se tem algum encargo tributário, né? Retenções quando o condomínio contrata uma PJ, retenções quando o condomínio contrata uma PF e encargos tributários do condomínio. E também as obrigações acessórias. Nós temos tudo isso que nós vamos abordar durante esses 3 dias aí. E algumas indicações para vocês aqui de obras. Tá? Veja, eu tenho essa obra aqui do Cleison de Moraes Melo, eu recomendo ela, assim como eu recomendo o do Gabriel José Pereira Junqueira e do Luiz Batista Pereira de Carvalho. São obras que eu cheguei a adquirir o livro, então eu posso afirmar para vocês que é uma boa obra. Além de ter algumas considerações diferentes do que a gente está acostumado a viver no dia a dia, né? Nem tudo se aplica, né? E eu separei assim, se você for pegar esse livro
E, por exemplo, mais um livro de direito civil, que é desse Silvio de Salvenosa, que é um excelente autor, e mais a parte contábil, né? Então, se você pegar todos esses livros, todas essas obras, vamos dizer assim, é muita coisa para você estudar, né? E eu seleciono aqui para vocês, para aprender bem, vamos dizer, o conteúdo que é essencial para você desenvolver uma atividade dessa, entendeu? Então, é essencial você ter conhecimento do tudo que a gente vai apresentar aqui nesse curso. Obviamente que tem que estudar mais? Sempre tem que estudar mais. Se chegar ao final do curso e você tiver a sensação que preciso continuar estudando, é isso daí mesmo, sabe? Eu tenho essa sensação todo dia, que eu preciso continuar estudando todo dia, sabe? Mas é isso. Tá legal? Então vamos lá. Aí,